Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos em mais uma Quinta Constitucional. Galera, toda quinta-feira às 20 horas nós temos aqui esse encontro marcado para resolver questões de direito constitucional, sem um foco específico, né? Aqui eu não especifico qual a banca nós vamos trabalhar, né? Nós visualizamos aqui dentro desse projeto resolução de questões de diversas bancas e eu espero de coração que esse conteúdo realmente te ajude a entender e compreender um pouco de direito constitucional. Galera, antes da gente começar, deixa aquele like aqui nessa nossa aula e inscreva-se no canal, tá bom, galera? A sua inscrição é fundamental. Então, vamos para a nossa aula. Separei aqui algumas questões dentro do tema de direitos gerais, né? A teoria geral dos direitos fundamentais, tá? Para a gente resolver. Antes da gente começar, eu quero falar também a respeito do meu curso para o concurso do CNU. Eu já comecei as gravações, já tem algumas aulas disponibilizadas lá na plataforma. Você que tiver um interesse em adquirir o direito administrativo e constitucional, você pode parcelar em até 7 vezes no cartão, pode pagar no boleto, pode pagar no Pix. Cupom aprovado CNU 25, válido até o dia 3/2, galera. Esse é um curso onde eu trabalho a teoria, algumas resoluções de questões. Tenho também a minha turma de exercícios, é só resolução de questões, tá? Eventos ao vivo, ficará gravado na plataforma. Então você que tem interesse em participar da turma, que vai começar dia 1/2, o link está na descrição do vídeo. Beleza? Quem quiser adquirir os dois produtos, que é o combo, onde você encontra o curso e a turma de exercícios, tá? O combo já tem aplicado aí automaticamente 20% de desconto. Ok, galera? Então, quem quiser participar desse meu projeto, né, para o concurso unificado, lembrando que as minhas aulas, o foco é para o bloco 8, tá bom? O nível intermediário. Então, quem tiver interesse em participar, já adquira aí, já garanta a sua participação com esse cupom de desconto, beleza? Então, vamos aqui o que nos interessa, vamos resolver questões. Primeira questão na tela aí para você. À luz dos princípios constitucionais de proteção das liberdades fundamentais, a difusão de informações falsas por meios telemáticos e informáticos é salvaguardada, né, pelo princípio da liberdade de expressão? B. Salvaguardada pelo princípio da liberdade de imprensa? C. Ato ilícito, apto a caracterizar abuso de direito? E letra D. Ato ilícito, porque está protegida pelo anonimato. Questão interessante, relevante, que condiz com a nossa atualidade. Então, tempo na tela. Quem estiver acompanhando aí pelo chat, coloca o número da questão e a resposta. Beleza? 30 segundos aí para você responder essa questão. Pronto, galera, né? Creio que já tenha dado tempo aí de todo mundo responder essa questão. Olha só que beleza, uma questão que apresenta alguns termos. Eu sugiro, galera, quando vocês vão fazer a resolução de questões, se deparou com alguma palavra que foge, tá? Que foge do seu cotidiano, foge do seu vocabulário, pegue essas palavras, salvaguardada, por exemplo, ilícito, né? Parece bobagem, mas você vai treinando, vai praticando essas expressões para quando aparecer na sua prova algo semelhante, você aí não fique na dúvida do que significa essa palavra, tá bom? Então, no caso aqui, de acordo com os princípios constitucionais, né, as liberdades fundamentais, a liberdade aqui de expressão, espalhar informações falsas, né, as fake news por meios telemáticos, né, por meios informáticos, por meio aí da internet, as redes sociais, por exemplo, é algo que é salvaguardado, tem respaldo pela liberdade de expressão?
Claro que não, né? Nós estamos vendo até um movimento muito no sentido de querer regulamentar, né, por exemplo, as mídias, né, sociais, salvaguardado pelo princípio da liberdade de imprensa. A imprensa, ela é livre, né, mas não para espalhar informações falsas. Ato ilícito, apto a caracterizar abuso de direito. Ou a letra C, ato ilícito, porque está protegido pelo anonimato. A nossa Constituição Federal, né, ela garante a liberdade, né, a liberdade aí de se manifestar, contanto que não seja de forma anônima, né? Todos podem aí manifestar, né, se manifestar, mas isso não pode ser feito de forma anônima. Então, a nossa resposta aqui se encaixa com a letra C. Uma questão relativamente tranquila, tá bom? O que pode dificultar, principalmente para quem está realmente assim começando a estudar para concursos públicos, né, dentro da matéria do direito, são os termos. Então, procure os significados, né? Você, quando for resolver questões, se você se deparar com alguma palavra que foge do seu vocabulário, procure o significado, né? Utilize essa ferramenta. Você acaba até enriquecendo aí o seu vocabulário. Gabarito letra C. Eu trouxe até aqui, ó. Eu trouxe também aqui o uma decisão aqui, né? Indiciamento ao fechamento do STF, ameaça de morte e prisão de seus membros, as manifestações que denotem risco efetivo à independência do Poder Judiciário, proteção da liberdade de imprensa. Então, nos limites desse processo, diante de incitamento ao fechamento do STF, de ameaça de morte ou de prisão de seus membros, de apregoada desobediência a decisões judiciais, arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada totalmente improcedente. Resta assentado o sentido adequado do referido ato, a fim de que o procedimento, no limite de uma peça informativa, seja acompanhado pelo Ministério Público, seja integralmente observada a súmula vinculante 14, limite o objeto do inquérito a manifestações que denotam risco efetivo à independência do Poder Judiciário, pela via da ameaça aos membros do STF e de seus familiares, atentam contra os poderes instituídos, contra o Estado de Direito e contra a democracia, e observa a proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição, excluindo do escopo, né, do inquérito matéria jornalísticas e portagens, compartilhamentos e manifestações, inclusive pessoais, na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas aí de financiamento e divulgação em massa das redes sociais, tá bom? Então esse é um tema atual, um tema muito debatido aí no poder legislativo, no poder judiciário, né? Nos três poderes, na verdade. Então, aqui, né, não se pode utilizar desses meios para difundir, né, espalhar informações falsas. No Brasil, os direitos humanos recebem, na Constituição de 88, a nomenclatura de direitos cidadãos, direitos pessoais, constitucionais, fundamentais ou direitos primários. Tempo na tela. Pronto? Vamos conferir a resposta, galera. Os direitos, né, os direitos humanos, aqui de acordo com a nossa questão, a nomenclatura, né, eles são reconhecidos aí na Constituição como direitos fundamentais. Então, o nosso gabarito é a letra D. Muito fácil essa questão aqui, tá? Ela não tem muita dificuldade, não. Bem tranquilo. Gabarito letra D. Olha só a questão de número 3. Como forma de garantir o cumprimento... Deixa eu até me diminuir um pouquinho aqui, rapidinho, pronto.
Como forma de garantir o cumprimento do princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais estão positivados no ordenamento jurídico brasileiro, sendo inerentes a todos os seres humanos. Os direitos fundamentais são ilimitados, absolutos, exauríveis ou imprescritíveis. Essa prova, Instituto Consulplan, do Código Distrito Federal, eu até tinha feito uma revisão de véspera para esse concurso, né? Trabalhei em cima desse termo, eu falei para a galera, ó, cuidado, né? Isso aqui tem muita chance de cair na sua prova, essas características dos direitos fundamentais. Então, tá aqui a questão, vamos resolvê-la. Tempo na tela para você responder. Pronto, meu povo. Né? Os direitos fundamentais que estão positivados no ordenamento jurídico, eles são ilimitados? Eles são, né? Eles não são ilimitados, eles encontram aí seus limites, né? São absolutos? São relativos, tá? Lembra, nem o direito à vida é absoluto, tem exceções. Né? A nossa Constituição, por exemplo, prevê situação de pena de morte, por exemplo, né? Em situação de guerra. São exauríveis? Eles se esgotam? Não. São imprescritíveis? Sim. Tá? Os direitos fundamentais, eles não são prescritíveis, ou seja, eles são imprescritíveis, tá? Você não perde aí o direito de utilizar o seu direito fundamental, ele não se perde com o tempo, então ele é imprescritível. Gabarito letra D. Próxima, SEBRASP, né? As normas que definem os direitos e as garantias fundamentais possuem um caráter preceptivo. É o tipo de termo, tá? É o tipo de termo que você aí que está acompanhando essa aula deve procurar saber o significado, né? E não meramente programático, uma vez que a sua aplicabilidade é imediata. Pronto? Galera, aqui está falando a respeito da aplicabilidade das normas constitucionais. Então, as normas que definem o direito às garantias fundamentais, elas possuem um caráter preceptivo, tá? E não meramente programático. É algo, né, preceptivo, normas aí de cunho, como eu posso colocar aqui para vocês? Um termo aqui que eu estou procurando para, né, para não fazer confusão. Aqui no caso, né, a caráter preceptivo, né, tem ali a sua aplicação imediata, né? Podemos colocar dessa forma, e não algo meramente programático, tá bom? Então, de fato, aqui algo que tem aí a sua aplicabilidade, né, direta, imediata. Então, a questão aqui, de fato, ela está correta, tá bom? As normas e os direitos e as garantias fundamentais possuem sim esse caráter preceptivo, tá bom? E tem a sua aplicabilidade imediata, tá? É algo que está dentro do estudo aí da aplicabilidade das normas do direito constitucional, né? O gabarito então está correto. Olha só,
de acordo com a Constituição, as normas definidoras, né, dos direitos e garantias têm aplicação imediata. Mais uma. Os direitos humanos têm como uma das suas características o fato de que seu não exercício por determinado lapso temporal não implicará a perda de sua titularidade ou a impossibilidade do seu exercício posterior. Por esse motivo, é correto afirmar que os direitos fundamentais são indisponíveis, irrenunciáveis, inalienáveis ou imprescritíveis. Tempo na tela. Pronto? Galera, o exercício do direito que não se perde com o tempo. É algo que a gente já resolveu isso, né? Indisponível, irrenunciável, inalienável ou imprescritível, galera. É algo imprescritível, né? Não prescreve. É o termo correto aqui, aplicado, é a nossa letra D, ok? Questão de número 6, nos termos da Constituição, é correto afirmar que os direitos fundamentais, aqui acabou saindo, né, esqueci de ocultar o gabarito, estão ao alcance somente dos brasileiros que residam ou não no território nacional, né? Se um estrangeiro ele pousar aqui no Brasil, ele vai ter aí, né, vai ser alcançado, tá, pelos direitos fundamentais, né, vai ter respaldo aí nos direitos fundamentais. Então, essa afirmativa de que os direitos fundamentais ela alcança somente os brasileiros, né, brasileiro nato, naturalizado, também alcança aí aos estrangeiros, né? Os direitos e as garantias fundamentais também alcançam as pessoas jurídicas, claro, né? Direitos que sejam compatíveis com a natureza da pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica, por exemplo, vai exercer direito de locomoção? Claro que não, certo? Deixa de versar sobre a proteção ao livre exercício de cultos religiosos e aos locais desse culto. Galera, claramente está errado. A Constituição, ela protege aí, né, os cultos e as suas liturgias, né, independentemente aí do segmento religioso, tendo em mente aí que o Estado brasileiro é um Estado laico, então garante aí a proteção à liturgia, né, aos cultos, e também aos locais, não só a liturgia em si, mas o local de culto, beleza? Assegura a todos o acesso irrestrito à informação, mesmo que a fonte seja sigilosa, né? Esse ponto é visto dentro da Constituição Federal, né? A liberdade da imprensa de atuar, de trabalhar e resguarda o sigilo da fonte, né? Então, está errado. Está errado essa aqui. Deixa de versar sobre e de garantir o direito de propriedade, uma vez que diz respeito predominantemente à vida e à pessoa humana. A Constituição, os direitos fundamentais dentro do nosso ordenamento jurídico garantem a proteção aí à propriedade, né? Não versam só sobre esses aspectos que estão listados aqui na nossa letra D. Então, o gabarito, por essa razão, é a nossa letra E. São previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 88, sem excluir outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, né? Então, os direitos fundamentais previstos na Constituição não exclui outros também aí, né, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, nem os que são observados nos tratados internacionais. Então, um ponto aqui que a gente pode extrair da nossa letra E é que o rol
dos direitos fundamentais não é um rol taxativo, galera. Tá? Ele é um rol exemplificativo. Ele não se esgota somente naqueles direitos fundamentais que nós observamos aí dentro da Constituição Federal. Então, a questão aqui é a nossa letra E. Questão de número 7. A Constituição Federal, promulgada em 1988, arrola um extenso rol de direitos e deveres individuais e coletivos, dotados de características imprescindíveis para a garantia do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Dentre os direitos previstos no extenso rol do artigo 5º, tem-se que todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigido prévio aviso à autoridade competente. Analisando a garantia trazida, é possível considerar a seguinte característica: relatividade, aplicabilidade, irrenunciabilidade e vedação ao retrocesso. Tempo na tela. Pronto? Olha só. Quando eu observo aqui esse texto da Constituição Federal, você percebe que ele fala que é a respeito da liberdade, né, de reunião. Todos podem se reunir. Mas o texto ele coloca algumas condições, né, desde que não frustrem, né, e um aviso prévio. Não é a mesma coisa que precisar de uma autorização, mas é preciso um aviso prévio da autoridade competente. Então, analisando aqui a garantia trazida, o que, que eu observo? Que há uma relatividade, condições colocadas para que se exerça, então, essa liberdade de reunião. Gabarito é a nossa letra A, ok? Questão de número 8. Os direitos fundamentais não são absolutos e podem ser restringidos ou limitados por previsão constitucional ou legal em benefício do interesse social e em observância às bases de proporcionalidade. Bora lá, questão de número 8, tempo na tela. Pronto, galera. Questão aqui, né, apesar de ser uma questão para promotor de justiça, não é uma questão aí tão complexa, né? Questão tranquila, de fato, os direitos eles não são aí absolutos, eles podem contrair, né, restrições, limitações, né, em prol aí do benefício do interesse social. Então, o gabarito aqui está correto. A inalienabilidade dos direitos fundamentais representa a impossibilidade de sua disposição por faltar-lhes conteúdo econômico, o que não quer dizer que os direitos fundamentais não possam ter repercussões patrimoniais. Tempo na tela.
Pronto. Olha só, né? Inalienabilidade. Os direitos fundamentais, eles não podem ser vendidos, né? Eles não podem ser vendidos. Eles não possuem um conteúdo econômico. Mas como não há, né, direitos aí absolutos, né? No caso aqui, pelo que eu entendo da questão, um direito fundamental ele pode ter repercussão patrimonial, né? Direito autoral, direito à imagem, por exemplo, galera que está participando desses realities, né? O Big Brother Brasil, por exemplo, são pessoas que estão dentro de uma casa e por um certo período de tempo elas estão abrindo mão, né, de uma certa forma, da sua privacidade, né, do direito aí da sua privacidade, da sua intimidade. Então, é algo aqui que tem uma repercussão patrimonial, né? Então, o gabarito da nossa questão é a nossa letra C. A mesma coisa também se aplica aí, né, em relação ao direito autoral, direito à imagem. Então, o gabarito é a nossa letra C. Pelo que eu entendi da questão, esse ponto aqui, né? A questão de número 10. O direito fundamental à vida é hierarquicamente superior aos demais direitos fundamentais. Vamos lá. Tempo na tela. Pronto? Não há hierarquia entre os direitos fundamentais. Esse é um ponto que você precisa ter, né? Você vai levar esse conhecimento para sua prova. Não existe hierarquia entre direitos fundamentais, tá? O gabarito aqui está errado. Questão de número 11. Em relação aos direitos e às garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. O direito de propriedade impede de forma absoluta a privação dos bens do indivíduo. Ninguém poderá ser considerado como culpado até que se prove o contrário. Os direitos e as garantias fundamentais previstas na Constituição são um rol taxativo. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O habeas corpus e mandado de segurança são ações constitucionais gratuitas. Tempo na tela. Pronto? Vamos aqui então analisar item por item. O direito de propriedade impede de forma absoluta a privação dos bens do indivíduo, né? O direito, lembrando que não tem direitos absolutos, a propriedade ela precisa atender à função social de acordo com a Constituição Federal. Então a letra está fora. Ninguém poderá ser considerado como culpado até que se prove o contrário. Não é uma questãozinha safada essa daqui, né? Malandro examinador. Mas ninguém pode ser considerado culpado, né? Sem que haja aí uma sentença, né, condenatória transitada em julgado. Pegou aqui uma expressão popular, né? Ninguém é culpado até que se prove o contrário, para confundir você. Os direitos e as garantias fundamentais previstos na Constituição são um rol taxativo, nós falamos disso na questão anterior, é um rol exemplificativo, tá? As normas definidoras têm aplicação imediata, certo? Habeas corpus e habeas data são ações constitucionais gratuitas. O mandado de segurança não é gratuito aqui nos termos da Constituição Federal. Então, gabarito da nossa questão é a letra D. 12. Assinale abaixo a única característica dos direitos fundamentais.
Eu acabei esquecendo aqui de ocultar o gabarito, né, dessa nossa questão, mas já está aqui na tela, né, para você. É algo irrenunciável, né? Os direitos fundamentais, eles não são aí econômicos, eles não podem ser vendidos, não podem ser penhorados, são indisponíveis e irrenunciáveis. Gabarito, então, dessa nossa questão é a letra D, beleza? Galera, então, era isso aqui que eu tinha para repassar a todos vocês, tá? Na aula de hoje. Uma resolução de questões, né? Não vou colocar como uma aula, porque a intenção do projeto em si é, de fato, resolver questões dentro dos temas. Então, você que está acompanhando essa aula, ou você que está assistindo aqui, né, depois, que vai ficar aqui disponível no canal, coloca nos comentários qual assunto você gostaria de ver na próxima quinta constitucional, tá bom? E aí, dentro do possível, eu vou trazer aí esses assuntos, galera. E é isso, né? Desejo a todos uma boa quinta-feira, tá? Um bom resto de noite aí para todos. Deixe o like, faça sua inscrição no canal, tá bom? Outra coisa que eu quero repassar a todos vocês, sigam os meus Instagrams, tá? alexcardoso.pro e também o Gramática Facilitada, beleza? Para quem não sabe, galera, eu tenho formação na área de gestão, eu tenho pós em Direito Administrativo, Direito Constitucional, Gestão de Pessoas, porque eu fiz duas pós ao mesmo tempo, né? E eu estou agora na graduação, né, licenciatura em letras, tá bom? Eu estou falando isso porque parece que tem pessoas aí preocupadas, né, preocupadas com a quantidade de assunto que eu abordo aqui nos meus canais, nas minhas redes sociais, né? Eu jamais pegaria um assunto que eu não teria assim condições de trazer aqui para vocês, né? Por exemplo, você não vai me ver ministrar aulas de direito penal, de direito civil, não vai me ver aqui ministrar aulas de matemática, de informática, apesar que em informática eu até consigo desenvolver alguma coisa, mas já estou cheio de matérias, né? E eu só trago aqui assuntos que fazem parte aí do meu cotidiano, da minha rotina, assuntos que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de ministrar aula. Então, não se preocupem com isso, tá? Se eu estou trazendo conteúdo é porque eu tenho facilidade, porque eu tenho contato com a matéria, faz parte da minha formação de um certo modo, né? Então, e outro ponto que eu falo para vocês, conteúdo tá ajudando? Se tá ajudando, né? Bacana, né? Se tá ajudando você a entender, a resolver outras questões, então é isso que vale, é isso que importa no estudo para o concurso público. Acertar a questão na prova, passar no concurso, ser nomeado e mudar de vida aí, então, por meio do concurso público, tá? É isso que interessa. Então, galera, é sempre um prazer estar aqui com todos vocês, né? Lembrando também do meu curso aí para o concurso do CNU, estão disponibilizados na Hotmart e o link para você adquirir está aí na descrição dessa nossa aula, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.